Oi, pessoal! Estamos aqui hoje falando sobre meningites e vocês vão entender por que eu falo meningites no plural, né? Nós vamos ter a manifestação clínica desta doença sob diversos fatores causadores, diversas causações. Estou usando hoje um recurso que curto bastante para apresentações, que é o Prezi, tá? Eu posso colocar na descrição do vídeo o link, tá? E vamos lá, deixar de enrolação. O que são as meningites? As meningites são manifestações clínicas da inflamação das meninges, que vocês já conhecem, as membranas que recobrem o encéfalo e determinam uma proteção mecânica e física mediante a produção e circulação e estabilização hidrostática, né, do líquido cefalorraquidiano ou líquor, né, como vocês já conhecem. Ela é causada principalmente por micro-organismos patogênicos e possuem altas taxas de morbidade e mortalidade. Elas se encontram no grupo de notificação compulsória, de doenças de notificação compulsória do Ministério da Saúde e, devido à sua alta patogenicidade, elas podem desencadear surtos e epidemias, tá? Estão diretamente relacionadas também ao modo de vida, demandam vigilância epidemiológica ativa, tá? Ela atinge principalmente, né, é muito comum que o grupo etário mais acometido seja 5 anos a mais, tá? Que são mais vulneráveis. Essas meningites, elas podem ser infecções causadas por bactérias, vírus e fungos, sendo que no Brasil a mais comum é a Neisseria meningitidis, tá? É a principal bactéria causadora, seguida de Streptococcus pneumoniae. E hoje nós temos uma menor incidência de meningite causada pelo Haemophilus influenza tipo B, desde que a gente teve a implementação da vacina, né, que a gente vê no rótulo dos frascos das vacinas IB. A partir de 1999 tem havido essa queda no índice, né, da meningite causada por Haemophilus influenza. E aí, quanto mais cedo, quanto mais pronto o atendimento e quanto melhor estudado for a causa, o agente etiológico da meningite, melhor vai ser o prognóstico da doença, melhor vai ser a possibilidade de aplicabilidade de um tratamento que seja efetivo, eficaz. Qual a relação do sistema nervoso central com o líquido cefalorraquidiano e as meninges? Bem, e as meningites, quer dizer, perdão. Bem, a gente vai lembrar que o líquido cefalorraquidiano, vai ser produzido numa região muito específica do cérebro, do encéfalo, do sistema nervoso central, que vão ser as cisternas nos ventrículos, tá? A gente vai chegar daqui a pouco. Temos as 3 camadas meníngeas, que vão ser dura mater, aracnoide e pia mater, disso vocês lembram muito bem. E esse espaço entre cada camada e os elementos seguintes do sistema nervoso central, desde a calota craniana,
são preenchidos por esse líquor, pelo líquido cefalorraquidiano que circula por todo o sistema nervoso central. Ele funciona como proteção mecânica, física, elemento circulatório, tá? E quando ocorre a meningite, o processo inflamatório infeccioso, toda essa estrutura se torna edemaciada e o tecido nervoso, toda essa estrutura passa por aquele processo da inflamação que nós conhecemos e que nós vamos identificar daqui a pouco com mais clareza. A diferença é que quando eu tenho um aumento na viscosidade também do líquido cefalorraquidiano, do líquor, eu intensifico esse processo inflamatório das meninges e provoca alguns sintomas para além da possibilidade do aumento da pressão intracraniana, outros sintomas muito característicos de infecção do sistema nervoso central, dentre eles um dos sinais-chave, que é a rigidez de nuca, tá? Vômito em jato, febre alta, cefaleia intensa e outras indicações, outros indicativos do rebaixamento do nível de consciência ou de comprometimento das funções cognitivas, como sonolência, torpor, irritação, desorientação. Em crianças, em bebês, em lactentes, existe uma diminuição da sucção com aumento dos episódios de choro, uma vez que o lactente, o recém-nascido, a criança, o bebê, tem uma dificuldade e limitação em manifestar seus desconfortos, né? E na criança, no bebê, na verdade, no lactente, a gente tem outros sinais como o abaulamento de fontanela e episódios convulsivos. E aí eu tenho que, nessa idade, nessa faixa etária, a suspeita inicial vai ser a meningite, com início imediato de um procedimento, né, de um tratamento. A gente deve lembrar dos nossos momentos anteriores a localização, tá, do processo de formação, de produção do líquor, tá, do líquido cefalorraquidiano. Essa imagem está resumindo como CSF e tal, mas a gente vai chamar dele de LCR. A gente vai ter a produção dele, que essa ilustraçãozinha mostra a vilosidade aracnoidea. Ele vai ser reabsorvido na circulação, né, que permeia o sistema nervoso central. E a estrutura que vai separar o endotélio do seio venoso, tá? Depois a gente vai ter outras camadas como a dura mater, a aracnoidea e a pia mater, e que é a estrutura venosa, tá? Nesse espaço entre a pia mater e a aracnoide, a gente tem o espaço subaracnoideo. E logo abaixo da pia mater, vocês vão lembrar bem que a gente tem a estrutura cortical cerebral. O tecido que compõe essa estrutura, a membrana aracnoidea, é composto primordialmente de células que nós chamamos de tight junctions, ou junções comunicantes, junções firmes, podemos dizer assim. Tight é junto, apertado, tá? A gente vai ter a formação dele, principalmente, né, sobretudo a nível de plexo coroide, no ventrículo lateral, certo? Bem nessa região aqui, plexo coroide. A gente tem a secreção do líquido cefalorraquidiano no ventrículo, certo? A partir das vilosidades,
das estruturas ciliares, ependimais, ventriculares, que são as célulazinhas que recobrem toda a estrutura da parede dos ventrículos laterais, tá? Essas células ventriculares ependimais, elas se unem pelo que a gente tinha falado anteriormente, tight junctions, tá? E toda essa estrutura que promove a formação do líquido cefalorraquidiano auxilia na eliminação dele para o nível de ventrículos. E aí a gente vai ter todo o caminho da circulação dos ventrículos laterais para o terceiro ventrículo, daí para o quarto ventrículo, nele em toda a extensão a nível de medula, recobrindo a estrutura cortical, né? E com com isso cobrindo toda a área do sistema nervoso central. Essa outra figurinha, ela ajuda a gente a observar com mais pormenores as estruturas pelas quais o líquor vai percorrer, né? Plexo coroide, a gente vê uma mudançazinha aqui na estrutura tecidual, plexo coroide do ventrículo lateral, daí através do forame interventricular para o terceiro ventrículo, dele através do aqueduto cerebral para o quarto ventrículo, através da abertura lateral, que a gente também chama de forame de Luschka, a partir do quarto ventrículo, do plexo coroide do quarto ventrículo, passando pela cisterna cerebro-bulbar, tá? E da abertura medial, que a gente chama de forame de Magendie. E aí, cobrindo toda a extensão do sistema nervoso a nível de medula, retornando através da cisterna pontínea, contornando região superior à hipófise, por exemplo, através da cisterna quiasmática, toda a estrutura, toda a extensão da aracnoide, passando pelas estruturas que nós chamamos de granulações aracnoideas, e através dessas granulações aracnoideas ele vai ser drenado, reabsorvido, através da estrutura dos seios venosos, tá? Da estrutura vascular também do encéfalo, ok? Essas figurinhas, elas ajudam a gente a entender o percurso, tá? Do LCR, dos ventrículos laterais, através do forame interventricular para o terceiro ventrículo, através do aqueduto cerebral. Nós preferimos não atribuir os epônimos, porque aqui ele tinha estabelecido o aqueduto de Silvius, nós preferimos não usar os epônimos. Daí para o quarto ventrículo, através da abertura mediana, daí para a medula espinhal, e para os hemisférios cerebrais, para os hemisférios, a gente tem as aberturas laterais. Mais uma vez, a ilustração das meninges normais, né, sua subdivisão normal, e a estrutura comprometida, tanto do parênquima cerebral, quanto dos espaços meníngeos, com a ocorrência de edema, que acompanha o processo inflamatório. Ok? Normalmente, né, a causa mais comum de meningites
vão ser os agentes patogênicos, a meningite infecciosa, né? A inflamação das meninges através de micro-organismos patogênicos. Mas nós também podemos ter a ocorrência de inflamações meníngeas, de quadros de meningites, devido a agentes químicos, células tumorais, né, e neoplasias, que podem desencadear o quadro de meningite. É possível ocorrer a reação inflamatória também a partir de situações ou resposta imune a determinados tipos de substâncias, como radioisótopos, contrastes radiológicos, que tenham qualquer tipo de interação, né, negativa com o LCR, ok? Essa tabelinha traz alguns dos principais agentes etiológicos da meningite. Essa fonte era de 2005. Nós já temos o Guia de Vigilância Epidemiológica mais recente, tá? De 2019. E nós vamos acrescentar com um acréscimo bem generoso, Covid-19, o vírus da Covid-19, SARS-CoV-2, porque adiante nós vamos identificar que existem casos que cursam com complicações, dentre elas as encefalites, né, em virtude do SARS-CoV-2, ok? A gente vai ter das principais bactérias Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis. A gente pode ter a meningite tuberculosa. Algumas literaturas, como é o caso do Guia de Vigilância Epidemiológica, trata a meningite causada por Neisseria como doença meningocócica, ou meningite meningocócica, meningococcemia aguda, tá? Ela é extremamente virulenta, patogênica. O meningococo, né, no caso da Neisseria, é um diplococo gram-negativo, aeróbio, imóvel, né, e tem em sua composição antigênica de cápsula polissacarídica a permissão, a partir daí, da classificação do meningococo em 12 diferentes sorogrupos, certo? Ela tem capacidade de permutar o seu material genético, né, que é esse material genético para a produção de sua cápsula, e a partir disso aí promover a alteração do seu sorogrupo. E aí a proteção de vacinas, por exemplo, ela é sorogrupo específica. E aí, se a gente tem uma modificação de estrutura capsular bacteriana, a gente pode ter como consequência a obsolescência de uma vacina para a necessidade de desenvolvimento de outras vacinas antimeningocócicas. Daí, algumas vacinas precisam de mais de uma dose ou temos mais de um tipo de vacinações específicas. No caso do reservatório para a Neisseria, o homem tem como local de colonização primordial dela a nasofaringe, tá? E a partir dela, a migração, a possibilidade de proliferação, de neuroproliferação também, tá? Ao contrário do que é mais comum da faixa etária de crianças,
A Neisseria tende a infectar primordialmente, né, a incidência ser maior entre adolescentes e adultos jovens e estando relacionado ao fator socioeconômico. Sua transmissão se dá pessoa a pessoa através de secreções respiratórias de pessoas infectadas, sejam elas assintomáticas ou sintomáticas. E uma diferença importante, vocês percebam que eu estou dando esse exemplo com relação à Neisseria meningitidis, porque a forma de contágio dela é similar à forma de contágio viral, né? No caso da Covid-19, SARS-CoV-2, sendo que essa a gente está falando de uma bactéria, né? Mas o período de incubação, inclusive, se parece bastante, de média de 3 a 4 dias, podendo variar de 2 até 10 dias, sendo que o SARS-CoV-2 vai de 3 a 14 dias, certo? O período de transmissibilidade é o período em que esse meningococo permanece na nasofaringe, tá? E normalmente essa bactéria ela é eliminada na nasofaringe com o uso de antibiótico terapia. Quando eu não tenho essa eliminação e eu tenho a evolução da infecção, eu posso ter o desenvolvimento do quadro meningococcêmico, certo? Como outros agentes causadores, a gente pode ter meningite por pseudomonas, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Salmonella, Proteus, Listeria, Leptospira, que vocês lembram lá, que é causador de leptospirose, entre outras classes como vírus, no caso os vírus de RNA, dentre eles heterovírus, arbovírus, as arboviroses sempre firmes aqui na decorrência do agravo de quadros, sarampo, cachumba, HIV, vírus de DNA, como os adenovírus, herpes vírus, varicela, Epstein-Barr, citomegalovírus. Nós podemos ter as meningites causadas por fungos, por protozoários, esses que são mais raros, certo? E helmintos. Ok? Os sinais e sintomas envolvem febre, cefaleia intensa, vômitos em jato, normalmente sinais de irritação meníngea como a rigidez de nuca, tá? E acompanhadas de alterações do líquor, que aí a avaliação, o diagnóstico se faz pela coleta de líquor. A irritação meníngea se associa a sinais de Kernin, por exemplo. Deixa eu encontrar aqui ali. De Kernin, que vai ser o quê? Quando se mobiliza a perna, a coxa, acima, né? Quando se flerte com relação ao tronco, quando se realiza a flexão da coxa com relação ao tronco, tem uma flexão da articulação do joelho. E o sinal de Brudinsky, que vai ser uma flexão involuntária da perna sobre a coxa e desta sobre a bacia ao se tentar fletir a cabeça do paciente. É uma resposta muito característica com relação à rigidez de nuca. É uma resposta neurológica, é uma resposta de circuitos neurais, tá? Com relação à circuitaria motora, justamente por causa do espessamento da proliferação de micro-organismos a nível de líquor. Uma vez que o líquor banha toda a estrutura meníngea, sobretudo a nível de medula, tá? Então, a gente vai ter sinais clássicos em crianças até 9 meses, como irritação meníngea, sendo que outros sinais como febre, irritabilidade, agitação, choro persistente, gritos, a criança grita ao ser manipulada, né, como se que todo o corpo esteja doendo, recusa a alimentação, acompanha ou não vômitos e convulsões, com abaulamento de fontanela, não sendo regra. A gente pode ter outras manifestações, outros sintomas, né? Sensibilidade a ações,
fotofobia, né, sensibilidade a mudanças de estimulações visuais, febre alta, tá? Manifestações cutâneas, como petequias, eritemas, tá? Muito comuns a nível de tronco e membros, sobretudo membros inferiores. Nós podemos ter a meningite, algumas literaturas trazem diferenciação, meningite bacteriana, meningite viral, meningite fúngica, outras como piogênica aguda, que é característica piogênica de formação de pus, né, aguda, que ela vai ser normalmente bacteriana, linfocítica aguda, viral, e daí você já tem uma característica laboratorial, tá, na própria nomenclatura. As meningites como bacterianas, por quê? Porque purulentas, virais e granulomatosas. Granulomatosas quando eu tenho características das infecções tuberculosas e fúngicas, tá? A diferença da evolução entre elas, nas meningites virais, as manifestações são observadas em poucas horas, os agravos ocorrem em poucas horas, mas normalmente, conforme a literatura, as infecções, as meningites virais são normalmente benignas, autolimitadas e demandam, sobretudo, o repouso e a monitoração. E a meningite bacteriana tem uma evolução de horas a um dia, e nas meningites fúngicas ou por helmintos a gente tem a evolução de dias a semanas. Então vamos identificando aqui alguns desses detalhes. Por exemplo, se eu fizer a marcação aqui de estruturas, de manifestações de exudato purulento, deixa eu destacar aqui a cor, de exudato purulento, o que eu tô fazendo é como se fossem os veios, certo? De ocorrência dele, aqui a seta, um pouco mais amarelado, que esse acúmulo de exudato dificulta, por exemplo, a diferenciação visual dos giros e sulcos. E aí você vê como que uma estrutura é demasiada, certo? Que, de outra maneira, o acúmulo nessa peça, nessa estrutura aqui, o acúmulo de exudato foi tão intenso a ponto de causar microtromboses, né, vasculares. Você consegue identificar tecidos, regiões isquêmicas, tá? Mais pálidas, em decorrência do processo de desenvolvimento que você consegue identificar muito bem, de estrutura purulenta, tá? A nível de meninge. Abaixo a gente tem a estrutura histológica do espaço subaracnoide, e você consegue identificar o exudato muito bem, certo? No contorno, né? A nível de córtex. E aqui na outra figura a gente consegue identificar muito bem neutrófilos e piócitos nessa estrutura cerebelar, no corte histológico cerebelar. E tem aqui toda a reprodução celular, uma reação imune muito intensa, tá? Aqui a gente tem, não sei o que foi isso não, hein? Aqui, se a gente tem o corte, a identificação das leptomeninges, e aqui você consegue perceber que é onde o mouse está correndo, a estrutura exudativa.
Da mesma forma aqui abaixo, ó, formação de tecido de granulação bem no contorno da estrutura cortical e observação de exudato purulento já gasto, né, que a gente diz degenerado. Com essa observação, a gente tem as etapas, né? A gente tem o nível de córtex, bem aqui abaixo, tá? As camadas. Depois a gente tem a proliferação, a camada molecular de astrócitos, né? Que a gente vai lembrar que astrócitos são células gliais. Logo acima, que a gente observa essa diferença visual aqui, que é a formação do tecido de granulação, e a camada mais superior, exudato purulento, já em estrutura necrótica, certo? Na meningite purulenta, que é o que a gente estava observando até agora, você tem o acesso dessa estrutura subaracnoide por parte das bactérias, e para essa produção de muco, de exudato, você tem o acúmulo de neutrófilos e outras células imunes, né? Que é comum em qualquer tipo de reação inflamatória, infecciosa, e elas que vão viabilizar, né, todo aquele processo inflamatório e a liberação de outras substâncias, como no caso as citocinas. E acompanhado disso, a gente vai ter aquela manifestação comum do processo inflamatório, que é a hiperemia, né? Quando eu tenho um aumento, um aumento metabólico, inclusive, né, das células circunvizinhas, com proporcional vasodilatação das artérias, e aí a gente consegue identificar aqui na figura abaixo, né, a hiperemia ativa, até a diferença de coloração, certo? Da mesma maneira, a gente vai ter com esses cortes histológicos a observação de tecido de granulação, com a formação, né, com neovascularização, que é uma resposta tecidual, uma resposta inflamatória. No corte que a gente observa o exudato purulento necrótico, a gente tem a abundância dos neutrófilos degenerados, infiltrado inflamatório crônico, e aí é inespecífico, você tem a observação da presença de tecido de granulação. Quando eu tenho a inflamação crônica inespecífica, eu consigo identificar aqui os macrófagos, plasmócitos e linfócitos. Ele identifica muito bem você consegue ver muito bem a diferença de cada um deles. Olha a característica dos linfócitos, os macrófagos, olha a diferença de dimensões dele para os plasmócitos. Núcleo em roda de carroça, que é a característica do plasmócito. Nesse processo inflamatório crônico, eu tenho citoplasma basófilo com plasmócitos em binucleação, né, formação de 2 núcleos, a ocorrência de fibroblastos, que é primordial nesse processo cicatricial crônico. Macrófagos, linfócitos, da mesma maneira. Nesta outra aqui é a continuação do slide anterior. A observação dos macrófagos, os citoplasmas dos macrófagos,
nova formação vascular, né? Vaso neoformado. Olha que bonitinho, bem característico. E aqui a nível de córtex cerebral, quando eu tenho a presença de astrócitos gemistocíticos, é um significado de lesão tecidual, de lesão a nível de sistema nervoso central. E aqui a gente consegue identificar os astrócitos gemistocíticos, a ocorrência da gliose, que é essa proliferação das células, da morte das células da glia, ruptura delas. Observação ainda da abundância de citoplasma róseo, o tom mesmo vai ser mais ou menos esse processo de cicatriz, de prolongamentos astrocitários, essa gliose, esse processo aqui de desgaste do tecido nervoso. No caso das meningites bacterianas, a gente vai ter, e eu vou demonstrando as figuras, e aí são muito mais didáticas, para a gente não se prender muito a esses detalhes, certo? Os sinais e sintomas da meningite bacteriana vão ser mais ou menos comuns, mais ou menos um padrão de livro: cefaleia, febre, letargia, vômitos em jato, a gente fala vômitos em jato, sinais neurológicos focais e convulsões com a rigidez de nuca. Pacientes normalmente têm antecedentes de infecções respiratórias, e eles têm como manifestação clínica o que a gente chama de meningismo, que é a resistência à flexão do pescoço, que é o que a gente chama de rigidez de nuca. As diferenças laboratoriais, por exemplo, entre a meningite bacteriana, a gente coletado do líquor, tá? De glicose, proteínas, células, glóbulos brancos, pressão, aparência. E aí a gente vai ter na meningite bacteriana o líquor turvo, certo? Ao contrário das meningites virais e fúngicas. A gente vai ter uma pressão, uma pique elevada, certo? Enquanto que na meningite viral a gente tem a pressão normal e na meningite fúngica de normal a elevada. Existe um aumento das células brancas, tá? Para cima de 1.000 a 2.000 células por microlitro. Nas meningites virais, você tem uma diminuição das células brancas, dos glóbulos brancos, para menos de 300, com a predominância de linfócitos. Nas meningites fúngicas, abaixo de 500. Nas meningites bacterianas e fúngicas, você tem um aumento da presença de proteínas, né, para mais de 200 miligramas por decilitro, e glicose a esse nível tem abaixo de 40, enquanto que o normal é de 50 a 80 miligramas por decilitro. E a gente vai ter essa relação da colonização do sistema nervoso central pelas bactérias patogênicas, justamente porque esse espaço subaracnoide ele é incapaz, ele é incompetente com relação a essa resposta imune,
né? Porque a esse nível eu tenho poucas células fagocíticas, né? Que tem a função de fagocitar a bactéria invasora. E aí você tem uma liberação de antígenos bacterianos. Com isso, você tem a estimulação da liberação de interleucina 1 através dos monócitos. E essa ativação desses monócitos faz com que haja uma produção de citocinas e fator de necrose tumoral alfa por parte dos macrófagos, dos astrócitos, das células da micróglia, células ependimais, né, e endoteliais do sistema nervoso central. Por isso que você tem uma ocorrência, um aumento primariamente ali a nível de ventrículo, quando a gente falou a nível de ali a nível de plexo coroide, quando a gente falou nas células ependimais, né, a nível de produção de líquor, que é onde vai estar prejudicado e a colonização vai ser mais intensa, tá? E aí você tem aquela resposta inflamatória muito pronunciada, porque a proliferação vai atingindo as regiões subsequentes do sistema nervoso central e as respostas dos sintomas clínicos são exatamente resposta a essas mudanças a nível celular que acontecem no sistema nervoso central. Nós temos como, dentre fatores de risco, tanto as doenças crônicas, os extremos de idade, como ser recém-nascidos. A gente tem entre os recém-nascidos as infecções bacterianas, as meningites por estreptococcus, bacilos gram-negativos. Nas crianças até 5 anos, você tem uma predominância de hemófilos influenza, pneumococcus, meningococcus. E a partir dessa idade, até a fase adulta, você tem a predominância de meningococcus e pneumococcus, sendo a meningoencefalite, aquela que a gente tinha falado anteriormente, a meningite meningocócica. Né? A gente vai ter a ausência da vacinação como um fator de risco para as meningites, porque você tem um favorecimento da imunidade, né, para isso, uma vez que a vacinação ela propõe ao seu corpo a produção de imunoglobulinas conforme a inoculação, né, do antígeno. Em situações de imunossupressão, de imunoincompetência, condições socioeconômicas desfavoráveis, exposições, viajar para locais endêmicos, né? Abuso de álcool e drogas e outras manifestações, outras comorbidades que possam ser de importância imune. Os principais agentes bacterianos, a gente tem o Streptococcus do grupo B, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, Listeria. Aí a gente vai ter os Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis, colonizando sobretudo os pacientes imunocomprometidos, Borrelia, Treponema, Escherichia coli, que é principalmente no período neonatal. A gente tem os diferentes tipos de meningites, como a meningocócica, que a gente já falou, a meningite causada por Haemophilus influenza, ela é mais comum em lactentes e crianças menores de 5 anos, tá? Nós temos já no calendário vacinal do Ministério da Saúde a vacina específica para isso. Temos a meningite pneumocócica causada pelo Streptococcus pneumoniae, tá? Ela tem alta taxa de letalidade de morbidade, de 20 a 30% de morbidade, tá? Se inicia por infecções respiratórias, tá? Com a evolução para o quadro da meningite. Temos a meningite estafilocócica, podendo acontecer muito comumente a ocorrência do que nós chamamos de abscessos,
epidurais ou subdurais, que podem ser drenados através dos procedimentos cirúrgicos. A meningite estreptocócica, que tem uma baixa incidência, né? Ela é normalmente secundária a algum outro tipo de infecção, tá? A meningite tuberculosa, que tem uma evolução lenta, por isso é muito comum que ela ocorra em pacientes imunocomprometidos, recém-nascidos, tá? E essas crianças que estejam submetidas a ambientes com alto índice, alta incidência de casos de tuberculose. Outros fatores de risco que a gente vai ter, né? A esplenectomia, fratura de base crânio, né? Os traumatismos crânioencefálicos, tendo como patógenos principais para as meningites os pneumococos, estafilococos, pacientes idosos e debilitados, restritos ao leito. A gente tem principalmente a listéria, e pacientes pediátricos, né, com infecções respiratórias, principalmente hemófilos influenza, tá? O diagnóstico vai ser realizado a partir da punção lombar, com avaliação de proteínas, glicose, como a gente tinha observado anteriormente, com presença de leucócitos e granulócitos. A gente tem aqui alguns exemplos de alterações que possam acontecer, como o aumento do número total de células, que vai ser a pleiocitose, o predomínio de neutrófilos polimorfonucleares nas regiões em que há focos, né? O aumento da pressão devido ao espessamento do líquido, proteínas totais elevadas na meningite bacteriana, certo? Cultura de sedimento positiva para 70% a 90% das amostras, pesquisa de antígeno bacteriano feita pelos métodos contra a imunoeletroforese e provas de aglutinação no látex. As meningites virais, elas têm características principais, os principais vírus causadores, enterovírus, na maioria esmagadora dos casos das meningites virais, cachumba, herpes vírus, arbovírus, varicela, sarampo, rubéola e adenovírus, tá? Com relação aos enterovírus, você tem a família Picornaviridae, que aí entra os ecovírus, polivírus, coxsackie-vírus, tá? Depois a gente pode ter citomegalovírus e Epstein-Barr, arboviroses entre 5 a 10% dos casos, a meningite causada por herpes vírus, sobretudo herpes vírus tipo 6. E aqui principais agentes. Ela normalmente é autolimitada, tá? Tem o quadro de alteração neurológica, inspira cuidados e as complicações podem também promover uma evolução para o óbito, mas não é a significância estatística, não. Que a gente tem esse mapinha que ajuda a identificar, por exemplo, principais precursores, né, a ocorrência da encefalite, da meningite viral. E a gente pode ter várias outras causas, dentre elas rinite, a rinite alérgica, dermatite, doença de Lyme, outras causas, né, de edema cerebral, púrpura, rubéola, varíola, tá? Dentre outras, e aqui ele vai enunciando outros tipos, né, outras naturezas, como meningites fúngicas, tuberculose, tá? A gente tem o que a gente chama na meningite a síndrome da fadiga crônica, que são os sintomas muito característicos de mal-estar geral e astenia. Esse artigo fala da encefalite como a manifestação clínica da Covid-19.
tem sido relatados muitos casos da encefalite. Aqui nessa imagem você consegue identificar bem os focos, tá? Sobretudo na imagem B. No caso, pulmonares, e a tomografia de crânio aparentemente normal, mas existe determinado relatos de edema cerebral e outras manifestações que se iniciam com queixas do paciente, queixas que para quem vem lendo sobre a COVID parecem comuns, como anosmia, disgeusia. Aí existem alguns tipos de outras afetações nos circuitos dos órgãos dos sentidos, como olfato e visão. Já tem sido detectado um certo grau de neuroproliferação, né, da COVID-19, sendo esse tipo de complicação a mais comum. A transmissibilidade viral é de pessoa a pessoa, depende bastante do agente etiológico. No caso dos enterovírus é fecal oral, então depende bastante dos hábitos de vida, dos hábitos de higiene dos indivíduos. Tem uma evolução de alguns dias, né? Alguns deles se manifestam, como é o caso da cachumba, da rubéola, nas populações que não sejam vacinadas, né? Muito comum. As meningites causadas por fungos são muito mais comuns em hospedeiros imunocomprometidos ou indivíduos com comorbidades como diabetes, tá? Terapia imunossupressora para qualquer outro tipo de doença autoimune. A gente tem agentes patológicos habituais como Cryptococcus neoformans, coccidioides, Cândida, Aspergillus. Aqui abaixo, essas imagens são de Aspergillus, tá? Histoplasma, tá? Essa é mais ou menos a imagem de uma colônia fúngica, tá? Que a partir do cultivo em placa de Petri, quando o indivíduo diz que está com infecção no pulmão por fungo, estou com mofo no pulmão, provavelmente é um desses agentes causadores. Então, nessas ilustrações, e os próximos 3 slides, se não me engano, serão de ilustrações de artigos interessantes, né, sobre meningites. Sobretudo, nesse caso, as meningites bacterianas. A meningite normalmente ela é subsequente a um tipo de colonização de mucosas, né? E aí ela ganha a corrente sanguínea e, ultrapassando a barreira hematoencefálica, né, através do plexo coroide de capilares cerebrais, consegue alcançar o espaço subaracnoide, né? No período neonatal, os patógenos eles são normalmente adquiridos através, e não exclusivamente, do trabalho de parto, pelo contato e aspiração de secreções do trato intestinal e genital da mãe, né? Em crianças maiores, ela normalmente se desenvolve depois que bactérias encapsuladas, e aqui essa primeira ilustração é a que mais ajuda a gente a identificar, que bactérias encapsuladas colonizam a nasofaringe e se disseminam para a corrente sanguínea. Já as infecções virais do trato respiratório superior, normalmente, né, vão cursar, né? No caso, aquela gripe, aquele resfriado, as manifestações da rinite alérgica, como a gente tinha visto anteriormente. E aí, sendo a janela aberta para os patógenos, eles ganham a corrente sanguínea, tá?
ela também pode se desenvolver diretamente, né, da extensão dos seios paranasais ou do ouvido médio, através do processo mastoide até chegar, até atingir as meninges, tá? No caso, os traumas crânioencefálicos, né, rinorreia, né, através de rinorreia de líquor, né, desses traumas, podem levar às meningites através dos pneumoniae, por exemplo, streptococcus, certo? A bactéria, nesse caso, pode ser diretamente inoculada no líquor, por efeitos congênitos também, né? E procedimentos neurocirúrgicos, traumas penetrantes, ou através de extensão de foco supurativo parameníngeo. E aí, o que a gente vai ter? A proliferação do organismo, liberando o que a gente chama de pneumolisina, e isso serve como ativação para a lise de células do hospedeiro e liberação de citocinas pró-inflamatórias. Aí elas desencadeiam esse processo inflamatório com o influxo de neutrófilos, né, vazamento, extravasamento vascular e dano tecidual, né? Podem ocasionar pneumonia, otite média, sepse ou meningite, tá? Sempre a meningite ela é concomitante ou consequência a outras infecções que se manifestaram previamente. A bacteremia ela vai provocar dano endotelial, né? E ou a presença delas no líquido cefalorraquidiano, com a liberação das citocinas pró-inflamatórias, aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica, vasculite cerebral, né, uma inflamação dos vasos encefálicos, a atração de leucócitos e entrada e influxo deles para o líquor, com a inflamação meníngea. Aí, como consequência, a gente vai ter o edema vasogênico, o edema intersticial, edema citotóxico, diminuição do fluxo cerebral, que vai provocar isquemia, como aquela imagem daquele cérebro que a gente viu anteriormente. Tudo isso acarreta o que a gente chama de aumento da PIC, aumento da pressão intracraniana. Tudo isso influencia organicamente na diminuição da perfusão global, e isso consequente ou concomitante à diminuição da volemia circulatória, né? A diminuição do fluxo cerebral, a isquemia cerebral, ela vai provocar a liberação de aminoácidos excitatórios, e essa liberação de aminoácidos excitatórios também pode provocar aquele processo que a gente chama de ativação da apoptose, com a ativação da caspase, por exemplo. A gente tem a liberação dos leucócitos, das caspase A, como consequência, o edema, né? A pressão, aumenta a pressão intracraniana e dano neuronal. Essa outra figura, por exemplo, mostra os danos tanto da infiltração neutrofílica, né? Formação de abscesso e trombose venosa, que é muito característico também no infarto, na isquemia, tá? AD também, ó, tecido isquêmico. E meningite sem infiltração cortical, que é córtex. Sem infiltração cortical, todo o exudado se encontra externamente à estrutura cortical.
essa outra imagem. Peraí que eu vou só pegar aqui o título desse artigo aqui. Encontrei. Patogênese e fisiopatologia de meningites pneumocócicas, tá? Ele é um material em inglês. Eu vou enviar para vocês conforme vocês necessitarem. E aí ele tem todo aquele processo de relação com as células imunes, a partir da liberação das citocinas e quimiocinas, tá? Ativação da micróglia, recrutamento de neutrófilos, processo de reconhecimento da membrana, né, a partir de receptores, relação com a proteína laminina e a entrada dos micro-organismos, multiplicação a nível de atravessando a membrana basal, que a gente chama, certo? Um conceito-chave para a gente compreender todo esse processo é que você vai ter a invasão do sistema nervoso central através do atravessamento, da possibilidade desses micro-organismos ou de outras substâncias, né, que sejam moléculas menores, de atravessar a barreira hematoencefálica, que é a estrutura de proteção física, de proteção de logística do sistema nervoso central. Você tem a nível de plexo coroide, tá? O que a gente chama essa região é a cavidade do ventrículo. Aqui a estrutura vascular é o capilar, circundado pelas células ependimais, essas células verdinhas, células ependimais, e a gente vê aqui as interdigitações, que a gente vai chamar de tight junctions. Através dela, a gente vai ter as células endoteliais, tá? E até chegar ao vaso, existe todo um processo, né, de que a substância precisa chegar ao vaso, ou do vaso para o ventrículo, que é no caso quando o micro-organismo ganha a corrente sanguínea e ele precisa chegar até o ventrículo, até o líquor. Então ele precisa atravessar todas essas barreiras, que vão ser tanto as células endoteliais, células nervosas, tá? E as estruturas auxiliares, né, da glia, por exemplo, como os astrócitos, né, até chegar ao tecido nervoso propriamente dito. Das células da glia, a gente vai ter as ependimais, os astrócitos, a micróglia, tá? Tight junctions, que a gente vai chamar de junções oclusivas. Né? Para chegar ao capilar, a gente vai atravessar toda a estrutura do capilar, membrana basal, né? Até atingir a estrutura parenquimatosa. Foi isso. Até atingir a estrutura do sistema nervoso central propriamente dito. A barreira hematoencefálica, ela funciona como eu vou dizer um nome que nem é técnico, uma peneira, e quanto maior a molécula, mais difícil, né, mais impossível será a sua passagem do vaso, do microvaso, para esse ambiente. Que aí a gente vai chamar toda essa estrutura, e ele até demonstra aqui, da cavidade do ventrículo, do vaso para o ambiente ventricular, eu vou ter filtrados de glicose, oxigênio, vitamina e íons, que são importantes para todos aqueles processos bioquímicos celulares. E drenando essa estrutura ventricular, você tem os restos, detritos, né, dissolutos
absorvidos, né, de todos os resultados metabólicos naquela região, ok? Então, a gente vai chamar ele de um filtro. Eu chamei peneira, mas a gente pode falar também a barreira hematoencefálica como um filtro, e que aí você tem toda essa estrutura de que ela é permeada tanto pelas células endoteliais, pericitos, astrócitos, né, que quanto mais juntos, quanto mais unidos, menor é o fluxo de substâncias entre essas membranas, né, dessa barreira hematoencefálica. Quando existe algum tipo de processo inflamatório, essas tight junctions, essas junções oclusivas se afastam entre si, e aí os solutos passam mais livremente através da barreira hematoencefálica. Claro que existe todo um aparato teórico com relação a isso, certo, gente? Bem, ficamos hoje por aqui. Na verdade, temos muito mais. Meningite é um tema imenso. Eu vou enviar um material para vocês. A gente tem, para além do que eu vou mostrar, o Guia de Vigilância à Saúde de 2019, os artigos, né? Voltando só com relação à barreira hematoencefálica, é por causa dela que a maioria das drogas, por exemplo, ou dos patógenos, não chegam, não atingem o sistema nervoso central ou não têm ação direta sobre o sistema nervoso central. Já as outras regiões, né, dentro do cérebro que são mais permeáveis, né, que tem menor menor proteção mecânica física, né, da barreira hematoencefálica, elas estão mais suscetíveis à penetração de moléculas maiores, né, de substâncias maiores, certo? Então, muito obrigada a você que assistiu a aulinha, que está assistindo no canal, acompanhando no podcast, no canal, nas redes, no e-mail, né? Curta, compartilhe, comente, fale comigo, me mande notícias. Aqui são links de alguns artigos também que eu não tinha colocado lá, ou talvez esteja, não sei exatamente se eu não coloquei. Tem materialzinho que eu utilizei, outras bibliografias importantes, tá? E por hoje é só, pessoal. Até logo, um abraço, clica no joinha, se inscreve no canal e compartilha. Tchauzinho para vocês que ficam.